pessoal, boa noite. Eu sou a Juliana Cavalcante, como vocês já conhecem. Estamos na TV Sintoniza Arujá e hoje é um assunto bem delicado, mas é um assunto que nós temos que falar. Nós somos obrigados a falar. Deixa eu ajustar a câmera aqui. Pronto, acho que eu ajustei. Acho que foi. É um assunto que a gente é obrigado a falar, né? Sobre o que a gente está vivendo hoje, ansiedade, depressão. Quantas pessoas não estão sofrendo com isso hoje, né? Então, eu quero te dar uma boa noite, vou olhar aqui quem já está por aqui para te dar uma boa noite, para te dar um bem-vindo. Você que quer compartilhar com alguém também essa live, por favor, sinta-se à vontade, copie o link, manda para alguém, porque eu tenho certeza que vai ser muito importante para essa pessoa ouvir também. Hoje, nós entramos numa fase muito crítica na cidade, no país, mas vamos falar em específico a cidade de Arujá. Tivemos uma coletiva de imprensa hoje, vocês que acompanharam na TV Sintoniza, da Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Saúde, e a palavra central, o tema central foi colapso. Enfim, a gente achava que já tinha ouvido isso há um ano atrás, mas estamos novamente ouvindo a palavra colapso. Hoje, os números do Covid na cidade de Arujá, eu vou atualizar vocês aqui, os números do Covid. Espera que ao vivo é assim mesmo, hein, gente? Os números do Covid na cidade de Arujá, casos confirmados, 4.436, casos recuperados, 4.112, óbitos, 142, de ontem para hoje foram 3 óbitos. E na cidade de Arujá, a UTI, os ventilatórios e a enfermaria estão 100% lotadas. Ou seja, não é sensacionalismo, mas se caso você passar mal e você tiver que ir para uma UTI Covid, na cidade não tem. Na verdade, deve ter pessoas esperando, né? Como a gente ouviu na coletiva, tem pessoas esperando para poder internar, para poder entrar dentro da UTI. Tem pessoas esperando já. Vocês percebem que a taxa de mortalidade aumenta, morre pessoas, porém, os óbitos aumentam o número, porém, o leito continua 100%, os leitos de lotação. Então, parem um pouquinho para pensar, para vocês verem como é que está a situação de Arujá hoje. É uma cidade muito pequena e para ter todos os leitos ocupados, né? Nós estávamos num patamar muito bom, né? Entre outras cidades, índice de mortalidade muito menor. Só que hoje, infelizmente, nós tivemos essa triste notícia, esse apelo das autoridades para que a gente fique em casa, para que a gente não aglomere, para que a gente, enfim, não haja inconsequentemente, né? Se você já pegou, pense que existem novas variantes, e se você já pegou e não tem medo de sair na rua, pensa no seu próximo, se guarda, por favor, a gente está num período muito, muito, muito delicado. Bom, mas eu quero dar uma boa noite e um super bem-vindo a todos que estão aqui. A Laisla, eu vou ler aqui do ladinho. Laisla, cadê você? Deixa eu ver os comentários aqui do pessoal. Olá, Roselaine Severino. Aí, Rose, daqui a pouco o nosso convidado já está chegando. Nosso convidado já está nos esperando, né? Elisa Pinheiro, Carla Teramoto, Luciana Chagas. Olá, Lu! Um beijo para você, viu? Thaís Silvano, boa noite, Thaís. Laisla, essa maravilhosa que sempre é ponte desses temas tão importantes aqui. Laisla, ela é um presente para nós aqui, viu? A gente ama muito sua vida, viu, Laisla? Graziele Carvalho, boa noite, Grazi. Edna Freire, olá, Edna. Bom, gente, agora eu quero chamar o convidado da noite. Estamos muito honrados de tê-lo aqui, arujaense, psicólogo, e nós vamos falar sobre assuntos muito, muito, muito importantes para a atualidade. Quero dar uma boa noite, um bem-vindo para Alex Silveira. Tudo bem, doutor? Como que o senhor está? Tudo bem, Juliana. Boa noite a todos.
Boa noite. Seja muito bem-vindo à TV Sintoniza. A porta está aberta sempre para quando vocês quiserem estar aqui, a gente bater papo sobre esse assunto que é tão, sobre assuntos tão pertinentes, né? Assuntos da mente. E eu quero agradecer desde já. A TV Sintoniza se sente muito honrada em poder estar abordando esses assuntos na atualidade, né? No tempo que a gente está vivendo hoje. Mas eu gostaria que o senhor se apresentasse. Eu sei que tem muita gente que te conhece aqui, mas eu gostaria que o senhor se apresentasse. Eu vi bastante aí, os iniciais aí são alguns amigos, né? Verdade. Graziele, uma, uma psicóloga, né? Formada agora recentemente, logo vai estar atuando aí, ó. Boa noite, a Graziele Carvalho, Boa né? noite, Grazi. Já participou de bastante palestras com a gente. Bom, eu me chamo Alex, sou psicólogo de formação, tenho especialidades no setor da intervenção em drogas, terapia de casais, é, sou especialista em crise de existência e transtornos emocionais, né? Daí, o maior público hoje, né? Para depressão, ansiedade, transtorno do pânico e algumas outras fobias que interferem bastante no processo da qualidade de vida. Então, hoje, atualmente, eu trabalho nesse segmento. No consultório que eu atendo, eu também tenho outros profissionais, né? Temos psicólogo infantil, nutricionista. Então, a gente tem uma gama de trabalho bem bacana aqui em Arujá. Ai, que maravilha. Bom, o doutor vai deixar os contatos, o endereço do consultório. É, nós sabemos que tem muita gente que está procurando por esse trabalho, né, na atualidade. E como o doutor disse, tem outros profissionais que atendem outras áreas, né? Mas falando hoje, eu já quero iniciar já perguntando, né? Há um ano atrás, a gente estava com medo do que poderia vir. Veio. Hoje está vindo muito pior. O que está acontecendo na mente do povo com essa segunda, com esse segundo colapso que a gente está vivendo, doutor? Bom, a primeira coisa que tem que ser ressaltado é que a pandemia, a sensação que causa nas pessoas não é diferente de qualquer outro tipo de guerra, né? Uma guerra civil, a gente não sabe quando vai ser acertada uma bomba em cima da casa, eu não sei quando que eu Exato. vou ser pego por um terrorista, aquela incerteza, o medo da morte, ela se torna mais evidente. Na pandemia, isso não é diferente, né? Só que no caso aí a guerra, ela é uma guerra por sistemas biológicos, sistemas virais. A sensação é a mesma, da incerteza, do medo da morte, o medo do desemprego e um monte de coisas que perpetuam, né, ao lado do atual cenário. Então, o medo ele se torna mais evidente e, naturalmente, aumenta as fantasias psicológicas negativas. E É, isso, consequentemente, afeta todo o nosso sistema fisiológico, altera o nosso sistema, no caso aí até a própria imunidade. Ele vem trazendo sintomas fisiológicos, como ataque de pânico, sim. é, outras somatizações, né? Que no caso não permite dormir, aumenta os pensamentos acelerados. Então, eu vou tendo uma série de outras consequências que naturalmente vai se agravando o meu organismo, me deixando até mais vulnerável mesmo, em questão até da própria imunidade. Então, os efeitos psicológicos aí, eles têm um impacto muito forte. E não só pelo próprio cenário da pandemia, mas pelo processo de uma exigência de adaptação. Porque eu tinha uma rotina, agora eu já não tenho essa rotina. Eu preciso aprender a conviver, né, com os meus familiares. Isso é um cenário também que faz parte, inclusive, do tema aí da ansiedade e depressão. Porque antigamente se trabalhava, chegava em casa, passava um tempo com a família, às vezes um tempo mínimo, e eu, como terapeuta também de casal, observo que muitos não têm essa habilidade, porque o tempo era bem curto e estava tudo certo, já ia dormir, no outro dia sair para trabalhar. Hoje precisa conviver com filhos, e os filhos ficam chatinhos porque fica o dia todo em casa ocioso, tem que aprender a conviver com a esposa, com o marido. Então é um cenário que precisa de uma adaptação muito grande. E a gente está vivendo, como o senhor mesmo disse, casais, um índice de separação muito grande, um índice de violência doméstica muito grande.
a gente está tentando se readaptar, e a gente vem um ano tentando se readaptar, né? Porque, de repente, a fase está verde, já deu uma aliviada, aí volta, retrocede, fica mais apertado, e aí, tem auxílio emergencial, agora não tem mais. Tem um emprego, agora não tem mais. Então, eu saí do emprego, aí eu acabei fazendo um negócio próprio, e agora eu não consigo nem desenvolver meu negócio próprio, eu não tenho renda. Então, isso já mexe totalmente com as finanças da casa, que é um pilar que desestrutura muito, né? O psicológico de uma família, né? Porque eu, como mãe, se eu vejo minha filha pedindo algo e ontem eu tinha, hoje eu não tenho mais, a cabeça buga, né, doutor? Isso, né? Faz parte dos medos aí da incerteza. A parte econômica, ela é uma questão hoje fundamental, e a gente aprende, né? Aprende a pensar de uma forma até capitalista. Então, não tem como se ver fora de tudo isso. Agora, quando falta, principalmente as necessidades básicas, então, né, o termo que você usou é a cabeça buga. Não tem como. Porque se falta o alimento, eu só vejo as contas chegando, né, não tenho recurso para pagar. Então, isso vai aumentando o meu sofrimento. Porque Sim. quando isso acontece e eu vejo condições, eu sei que existem saídas, né? Olha, eu estou desempregado, não tenho recurso, mas é só eu ir ali fazer um bico aqui, sei lá, um servente de pedreiro, dá para fazer, e aí eu vou levantando recursos, ou vou numa igreja, peço alimento, né? Tem diversas maneiras de recorrer. Agora, no cenário atual, não tem. Então, o cenário atual, ele até tem, mas ele está bem mais fechado, ele está mais restrito, as possibilidades estão bem diminuídas. Então, naturalmente, o sofrimento, ele aumenta. Eu preciso entender que o sofrimento, ele são processos psicológicos, aonde eu vou criando algumas ideias, essas ideias, elas são negativas, o acúmulo dessas ideias negativas vão gerando alguns transtornos. Quando eu tenho pelo menos uma sequência de 7 transtornos, eu posso desenvolver uma síndrome. E o que é uma síndrome? É um conjunto de ideias, no caso aí do processo de síndrome psicológica, é um conjunto de ideias que não funcionam, que uma vez acumulada pode desencadear uma reação fisiológica. Aí pode entrar a ansiedade, pode entrar o pânico, pode entrar a depressão, entre outras patologias aí que são inúmeras. Mas todas elas vêm de processos de ideias que eu tenho, que eu não consigo resolver. E essas ideias mal resolvidas vão gerando, então, uma sequência de sofrimento. Esse sofrimento vem trazendo outras consequências. Geralmente, uma das primeiras consequências aí é a angústia. A angústia é uma coisa interessante. A angústia é uma palavra que vem do grego, significa falta de ar, né? Angústia, eu já sinto aquela pressão no peito, eu tenho a sensação de que eu não consigo respirar, então eu começo a sentir, né, palpitação do coração, já é um processo de angústia. Eu sinto uma solidão constante, mesmo estando com outras pessoas, e aí vem as outras incertezas, que é o que eu recebo muito no consultório, né, como que é a minha vida, né, se eu não estou trabalhando, vai ser todo esse tempo parado, eu estou perdendo esse tempo. Então a sensação é isso, é que eu estou perdendo, e ninguém gosta de perder, né, ninguém foi treinado a perder. Então, essa sensação de perda vai trazendo mais ainda esse sufocamento, que nos agravantes, aí eu começo a ter ambivalência, onde eu tenho um projeto, eu não consigo realizar o projeto, então eu começo a me sufocar, eu fico depressivo. A depressão aumenta o sofrimento, a indisposição, eu não consigo realizar as coisas, e aí eu sofro de ansiedade, porque eu fico desesperado porque eu quero fazer. Então eu fico sofrendo uma ambivalência, né, de um transtorno generalizado, onde ora eu sofro de ansiedade, ora eu não tenho ânimo para nada, eu quero levantar a bandeira, jogar o pano no chão, né, pedir arrego, mas depois eu tenho tudo aquele fogo e eu quero fazer tudo, só que aí a cabeça começa a trabalhar de forma acelerada, porque eu já tenho um monte de coisas em pendências, e aí eu acabo não conseguindo fazer nada, e fico num sofrimento constante. E aí, né, até para fechar essa oratória aqui, eu não tenho só um colapso, então, no sistema de saúde. Aí eu tenho um colapso também, né, no meu sistema fisiológico. Então, a gente está vivendo vários colapsos.
colapso do mercado econômico, colapso do sistema de saúde, colapso também da sobrecarga psicológica. Verdade, doutor. Bom, a gente já tem até pessoas aqui comentando. Para você que chegou agora, muito boa noite. Nós estamos com o psicólogo Alex Silveira, ele que é daqui de Arujá, daqui a pouco ele vai deixar todos os contatos dele aqui. A Luciana até colocou aqui. Ah, tá. A Luciana colocou aqui, ó. Estudamos juntos, ele sempre atencioso. Parabéns, Alex. Galera, aqui, ó. A Jéssica colocou, ótimo profissional. A Laisla colocou aqui uma coisa muito interessante, né? A mente trabalha contra, e é verdade. A mente sempre vai contra, a gente até quer, mas a mente já traz essas fantasias, né? Essas coisas que a gente cria e que a gente não consegue resolver e a gente se sobrecarrega com elas, né? A doutora Karen aqui colocou, ótimo tema, TV Sintoniza, o que está afetando muito a humanidade, verdade. Verdade. E a Luciana colocou aqui também, ficamos mesmo ainda quando temos filhos com problema respiratório. Bom, aqui o pessoal está falando da fase vermelha, estamos aqui na fase roxa, né? Já chegamos à fase roxa, uma das fases mais, eu acho que é a pior das fases, né? E doutor, eu lembro que logo quando começou essa pandemia, eu trabalhava no pronto-socorro e todo mundo, os médicos falavam para a gente, não assiste televisão, para de ver aquelas reportagens com aquelas covas abertas, com aquele monte de gente sem respirar, porque se vocês forem ver isso, vocês vão acabar ficando paranoicos, né? E eu lembro que muitos profissionais que trabalhavam comigo ficaram mesmo na paranoia, né? Eu mesmo chegava em casa, no quintal mesmo, eu já tirava tudo e eu entrava para dentro do banheiro sem contato com ninguém, assim. A gente ficou com muito medo, porque é um desconhecido, ainda é um desconhecido, né? Porque ainda está matando mais pessoas ainda e realmente o psicológico ele trabalhou totalmente contra, mas então a minha pergunta é, quando o cenário realmente é contrário, existe algum gatilho que a gente pode ter para ter um pensamento, não sei se usa esse termo, mas um pensamento positivo, mesmo diante dessa desgraça que a gente só vê na TV, na rua, enfim? Bom, existe sim, né? A gente precisa fazer um processo de higienização mental, né? Depois eu vou até explicar um pouco melhorzinho como que funciona. Porque o caos, ele sempre é tentador, a gente quer pensar, a gente é curioso, a gente quer ver, né? Só que nem todo mundo que vai procurar essas informações estão preparado emocionalmente para isso. Né? Nem todo mundo está preparado. Então, existe profissionais, então esses dados estatísticos, muitas coisas, clínica, ele é importante, mas ele é importante para o profissional. Uma pessoa leiga que vai procurar sobre alguns assuntos, ela pode aumentar o sofrimento, porque ela não tem as ferramentas adequadas, ela não tem o conhecimento adequado, então ela começa a achar que está tudo perdido mesmo, né? Mas isso não é só para o Covid, isso é para qualquer coisa. O cara teve lá um disparo do coração e vai jogar no Google, né? O que pode ser? Tá infartando, é câncer. E aí ele vai começar a criar uma ideia, né, sobre que ele está tendo um problema, isso aí chama de hipocondria, né, então ele vai começar a absorver doenças que não tem. Se você ler lá, você vai ver que você se encaixa como maníaca, psicopata, esquizofrênica, bipolar, e não vai entender como que funciona o diagnóstico, que ele não é uma simples característica, tem avaliações biopsicossociais e é uma coisa bem mais ampla. Né? O Covid é a mesma coisa. E aí a gente está falando diante de uma mídia que ela é sensacionalista. Né? Ela vai, e ainda existe, né, um setor político que manipula um pouco, então acaba tendenciando, não orientando, acaba tendenciando. E, ao invés de fazer a função que é informar, ele acaba tentando tendenciar ou para cá ou para lá. Né? Bom, respondendo a uma pergunta, eu quero começar aqui com uma frase de Sartre, eu acho muito legal. Ele vai dizer que não importa o que o mundo fez com você, o que importa é o que você vai fazer com o que o mundo fez com você. Então, nosso problema não é a pandemia,
É o que a gente vai fazer agora com tudo isso, né? A gente chegou até aqui. Isso aí já é bem visto por todo mundo. Todo mundo já sabe disso, já sabe das consequências do sofrimento. A questão é o que eu vou fazer agora, né? Então, qual é o processo agora de adaptação que eu preciso? O processo de higienização mental, ele precisa, então, partir desse segmento, de primeiro aceitar, né? Aceitar. Não adianta eu criar vários processos psicológicos ou de ideias de negação, porque eu não aguento, eu não consigo mais viver usando máscara, e aí eu começo a vir aquelas negações, as resistências. É isso, ela, naturalmente, ela vai piorar o teu quadro, porque você está se colocando num ponto negativo, ela tende a aumentar o sofrimento. Então, o primeiro passo aí, que são estágios clínicos, né? O primeiro passo é aceitar. A partir da aceitação, eu começo a desenvolver ferramentas para executar uma ação e até desenvolver resiliência. E resiliência é ter autonomia sobre aquilo que eu sinto. Então, eu preciso entender que o processo é assim, ó. Quando eu penso, eu altero todos os meus sentidos. E os sentidos é o receptor que eu tenho para me relacionar com o mundo. Por exemplo, a visão, né? A maneira que eu enxergo as coisas. Eu olho pelos olhos, mas enxergo pelo cérebro. Os ouvidos, né? A maneira que eu recebo as informações sonoras, o paladar. Então, são os sentidos que eu tenho. Agora, se eu já tenho a negação, eu já estou resistente. A maneira que é introjetada as informações dentro de mim já vai estar sofrendo um processo de interpretação. E eu vou colocando cada vez mais uma intensidade negativa. O problema é que quando eu penso, eu altero esses sentidos. Esses sentidos são manifestados em forma de sentimentos e depois em forma de emoções. E aí eu começo a viver um efeito de espiral. Eu tenho pensamentos negativos, a maneira que eu recebo o mundo é sempre negativa, a maneira que eu sinto é negativa e a maneira que eu manifesto as emoções é negativa. Naturalmente, eu vou ter um colapso, porque eu já não tenho mais um controle dos meus pensamentos, porque eu entrei numa decadência e um hábito de um pensamento negativo. E aí é evidente que eu vou ter um efeito de melancolia, vou ter um efeito de sufocamento, porque a cabeça não aguenta. Eu preciso entender que o pensamento é a faculdade mental que ajuda a elaborar a percepção das coisas ao meu redor. Então, a percepção, ela me ajuda a perceber. O pensamento, ele tem que jogar a favor de você, não contra. Então, quando os pensamentos começam a ficar negativos demais, ele começa a boicotar a tua vida. Ele começa a te prejudicar, porque você já está resistente. Já tem um pensamento de negação perante a pandemia. Usou a máscara, já está reclamando. Tem que passar álcool gel, já está reclamando. Então, vai pegando esses hábitos negativos. Aí chega em casa, é a criança que chora, aí já começa aquele tipo de fala, né? Ah, não aguento mais, né? Essa criança que não para, a falta de comida, e aí vai criando um monte de coisas negativas, que isso sobrecarrega e vai te contaminando, vai fazendo dos teus pensamentos um lixão. Um lixão. Você perde a capacidade de amar, porque o teu nível de cortisol aumenta, você perde aí os hormônios do amor, né? A oxitocina, as dopaminas, você vai se impedindo de ser feliz. Por quê? Porque criou um mau hábito. Quando deveria, na verdade, aceitar a situação. Olha, eu não consigo mudar a pandemia. Isso é uma das regras dos livros da sabedoria. Né? A filosofia pensa o seguinte, olha, para manter serenidade, muda o que pode. O que não pode, aceita. E tenha discernimento para diferenciar uma coisa da outra. Então, eu posso mudar a pandemia? Eu consigo mudar tudo isso? Não consigo. O que eu posso mudar, então? Os meus hábitos. Então, eu vou começar a pensar mais saudável, eu vou começar a modelar alguns comportamentos que eu tenho. Por exemplo, se eu tenho que ficar em casa, eu vou manter uma regra alimentar bacana, eu vou fazer atividade física, eu vou cuidar da minha higienização, né? Higienização que eu digo, até coisas mais simples. Não é porque está em casa, não precisa pentear o cabelo. Não é porque está em casa, vai deixar de fazer a barba, né? Precisa se cuidar. Então, não pode simplesmente desistir aí pelo efeito da negação. Não, o cenário é esse, mas eu preciso criar algumas rotinas. E essa rotina, esse ambiente, ele tem que ser capaz de mudar a minha forma de pensar. Porque ele tem que me dar satisfação. Aproveitar fazer coisas que eu tinha vontade, não tinha tempo. Então, naturalmente, essas coisas vão me trazendo pequenas satisfações.
E aí eu consigo equilibrar um pouco o sofrimento, a hostilidade que o Covid me traz, as incertezas. Por outro lado, eu tenho aí, né, a satisfação de ter aprendido, sei lá, tocar um instrumento musical, ter pegado uma rotina diária de atividades físicas em casa, ter passado um tempo com meu filho, brincando com ele, ou com a esposa. Então, eu vou tendo que equilibrar. O equilíbrio aí, ele ajuda muito nesse processo de higienização. E a última coisa aí, né, nessa oratória, é que eu preciso tomar cuidado com os pensamentos mal adaptados. O que é um pensamento mal adaptado? É um pensamento que não serve para nada, só para te fazer sofrer. Nossa. Adianta eu pensar, por exemplo, que saco, não aguento essa pandemia, e não adianta, né? É um tipo de pensamento que vai te trazer sofrimento, vai fazer você ficar mal, porque quando você pensa, lembra, altera os sentidos. E aí você não consegue se alimentar, ou come demais, porque ficou ansiosa. Então, esse pensamento não serviu para nada, só aumentou o teu sofrimento e trouxe um monte de outras consequências negativas para você. Então, observar quais são esses pensamentos negativos. Ele vem, porque ele é importante, ele é um indicador, mas ele vem e você tem que deixar ele embora. Você tem que filtrar. Ele serve para alguma coisa? Ele vai ajudar a resolver? Não vai. Então, deixa ele embora. Muda o foco de atenção, vai procurar uma coisa positiva. Assim você vai fazendo o hábito de ser feliz. Verdade. Nossa, que aula, hein, gente? Que a gente está ganhando de presente aqui. Tem um comentário da Clarissa, ela colocou aqui: tenho aprendido que devemos agradecer pelas coisas simples da vida. Eu vejo que a pandemia veio para unir a família, é verdade. Bom, falando de família, né? Até agora a gente falou das pessoas que estão passando pela pandemia, pessoas que ficaram desempregadas, enfim, nós estamos falando de problemas que a economia trouxe, o colapso trouxe, mas ainda não falamos das pessoas que, por exemplo, perderam mais do que um parente nessa pandemia. Perderam mais do que teve casos, teve famílias que perderam pai, mãe, enfim, foram mais que uma pessoa. Esse ambiente de perda, né? Esse ambiente terrível, porque ninguém gosta de perder, assim como você tinha acabado de falar, mas quando é por uma onda, por essa pandemia, a pessoa perdeu e ela já na cabeça dela já pensa quem vai ser o próximo, né? Ou não tem nem tempo de chorar pelo que foi e já está com medo de outras pessoas da família pegar. Então, na cabeça dessa pessoa que tem um familiar ou que teve um familiar e perdeu, como que isso é trabalhado na cabeça dessa pessoa, doutor? Bom, o princípio do luto, ele não é diferente do que a gente havia falado sobre os pensamentos negativos. Certo. Né? A diferença aí é que o objeto, ele é real, ele não é fantasioso, né? Quando eu fico pensando mal, por exemplo, de que, essa pandemia e tal, eu estou só fantasiando, né? Eu estou tendo uma associação livre de ideias negativas que está gerando sofrimento. No caso do luto, o objeto é real. O objeto aí, no caso, né, que traz esse objeto psicológico é a pessoa, o ente querido ali que faleceu. Então, naturalmente, traz um impacto. Então, nesse período, é inevitável tirar esses pensamentos negativos. Ele é até importante, porque ele serve para ressignificar, né? Agora, o que não pode é viver em cima disso, porque o que define a vida não é as tragédias, né? É as possibilidades que eu tenho futuras. Então, eu volto a citar lá Sartre, não é o caos, né? Não é o que o mundo fez, é o que você vai fazer. Então, uma pessoa que faleceu, naturalmente, vai ficar aí pelo menos no mínimo, aí uns 90 dias muito triste, né? Choroso. Inclusive, eu tenho muito caso aqui de pacientes que perderam, né, um parente, perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu os pais. Então, esse medo, ele acaba aumentando, sim. Né? E aumenta até pela fragilidade, né? Eu tenho um caso que o rapaz, ele perdeu a esposa, e agora ele morre de medo de perder os pais, porque se perdeu a esposa, que era saudável, imagina os pais, que já são idosos, então esse medo, ele aumenta. Só que o medo aí, ele também não é ruim. Veja, isso é muito importante, eu vou tentar até falar com calma, né, para não confundir as ideias, mas isso é muito importante. O medo, ele não é uma coisa ruim. A ansiedade não é uma coisa ruim, né? O ruim é permanecer nela por muito tempo.
Olha, eu tenho medo. O medo, ele é bacana, ele é um indicador. Ele me ajuda a tomar cuidado. O medo, ele é um freio. E ele vai fazer com que eu não me torne insano. Porque se eu não tivesse medo de que alguém morresse, eu faria loucuras. Eu estaria, né, indo pra praia, fazendo as baladinhas, o pagode ali no boteco, eu estaria fazendo um monte de coisas. Sim. Mas aí o medo que eu tenho, ele faz com que eu repense. E repense de novo, e repense de novo. Isso é importante. Então, o medo, ele é um aliado, ele não é uma coisa ruim. Inclusive, a ansiedade, ela também não é ruim. A ansiedade é boa. O ruim é quando ela toma uma proporção incontrolável. Quando o medo também torna uma proporção incontrolável. Então, a higienização, aí sim é importante, o equilíbrio para fazer a higienização. Porque ele vem e eu preciso deixar ele embora, porque ele é só um indicador, eu não posso viver grudado no indicador. Né? Eu estava fazendo atendendo uma paciente há pouco, eu falei isso para ela. Falei, imagina que você vai para a praia, né? Imagina que você está indo para Bertioga, né? E aí você passa ali e você encontra a placa escrita Bertioga, é o indicador. Agora, não adianta você grudar na placa achando que está em Bertioga, porque não está, né? É um indicador para te mostrar o caminho. A ansiedade ou qualquer outro início de transtorno, ele é um indicador, ele é uma placa. Ele está te avisando alguma coisa. Então, esse não é o teu problema. A questão é o que você vai fazer, né? Como que você vai caminhar sobre essa placa, sobre esse cenário? Então, alguém morreu. Vai doer. E ele é agravante, ele vai me trazer um luto que pode demorar tempo, né? Como eu falei, pelo menos aí a média é 90 dias, podendo ficar 6 meses ou até um pouco mais. Agora, eu vou ter que pegar esses indicadores, vou ter que ressignificar e recomeçar. Ah, eu vou perder o medo? Não vai perder o medo. Esse medo, ele vai te fortalecer. Se você souber usar ele a favor, né, e se for muito difícil, eu até sugiro, procure um profissional que ajude a fazer você interpretar melhor essas placas da sua vida, que ele vai melhorar o sentido, né, de tudo isso, de toda essa tua caminhada existencial. Se você não souber interpretar essas placas, você fica perdido. E aí você realmente começa a sofrer, porque você está diante de um indicador e não sabe o que fazer com ele. Tem uma frase de Shakespeare aí, né? Vamos colocar mais uma frase aí. Aquele que não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Né? Tô perdido, não tem uma rotina, aí alguém morre, aí o outro falece, e aí eu ouço do vizinho, e aí eu fico perdido. Então tem um monte de indicadores, mas eu não sei o que fazer com tudo isso. Então eu fico sufocado. Augusto Cury tem uma palavra legal para isso. Ele chama pensamentos acelerados. Né? E aí você tem uma cabeça não para. Pode falar, Juliana. A síndrome do pensamento acelerado. Gente, eu acho que 99,99% das pessoas vivem essa síndrome. Não tem como. Mas pode concluir o raciocínio, porque eu quero entrar numa polêmica média, digamos assim, mas pode concluir. Bom, aí você tem um monte de pensamentos, um turbilhão de pensamentos, e aí não consegue descansar. Dorme, acorda cansado, ou nem consegue dormir, né? Não consegue conviver com as pessoas, porque aquele montante de pensamentos não te deixa relaxar. Então, é natural aí que você também venha, né, sofrendo esse impacto, que vem desenvolvendo depois esses colapsos, que é o que a gente chama de transtornos. Mas todos eles têm a ver com o processo de higienização. Porque se eu não consigo me desligar do pensamento, então eu vou sofrer com eles. Né? Para fechar agora esse trechinho dessa oratória, eu vou entrar num assunto até interessante. O que define um pensamento patológico de um pensamento considerável como normal, uma das coisas é o tempo que você fica com ele. Até um pensamento abrupto, grotesco, ele pode ser saudável, né? Dependendo de como você usa. Né? Imagina a seguinte situação, né? Uma situação, é um caos, né? Você sai na frente da tua casa ali, tem um vizinho que te enche o saco. Imagina que você tá com uma faca ali, descascando sei lá, um legume, e você pensa, a primeira coisa que passa na tua cabeça, eu vou dar uma facada nesse cara. É um pensamento. Ele não é um pensamento patológico. Você está irritada, você está com uma faca na mão, você pensa nisso. E não tem problema nenhum ter pensado sobre isso. O que não pode é você ficar com esse pensamento na cabeça.
Porque se um dia você pensa que vai dar uma facada nele, no outro dia você olha para a faca e fala, né? Já até sei onde eu vou colocar essa faca. E todo dia você fica alimentando o pensamento, então você corre um risco de se tornar uma assassina. Porque o Exato. problema não é ter pensado. O problema é ter alimentado esse pensamento. O problema não é ter pensado, vou dar uma voadora nessa menina. Não é. O problema é ficar alimentando isso dia após dia, e um dia lá no portão da escola você vai pegar aquela menina, você vai arrebentar ela, ou vou apanhar, né? Mas vai acontecer. Freud, ele tem uma frase legal aí. Ele vai dizer que o pensamento é ensaio para ação. Então, se você pensou e ficou ensaiando, consequentemente você vai executar. As doenças que a gente traz aí, por efeitos de fixação, né? Essa é uma palavra-chave aí, fixação. Eu penso na tragédia, eu penso em alguma coisa, mas eu não consigo desapegar. Eu não faço a higienização, eu não substituo. E aí a minha vida cotidiana, pensando sobre isso constantemente, é ensaio para que eu adoeça. É isso. Exato. É aquela coisa de quando você está passando numa passarela, quando você vai atravessar, quem vai para Guarulhos, assim, sabe como que é? Você pega e você tem que atravessar a passarela para o outro lado, ou vai para alguma ponte, anda em cima da ponte, e você tem vontade de se jogar. E se eu me jogasse daqui? É um pensamento. Mas aí você está em casa, lavando sua louça, fazendo suas coisas. E se eu me jogar da ponte? Aí já é outra coisa, né, doutor? Aí já você já está ensaiando, aí você já está. Você não está no ambiente e você fica pensando toda hora naquilo, né? Isso. Agora, se todo dia você passa na ponte e todo dia vem esse desejo, então é um desejo mal trabalhado. Então vai procurar uma terapia. Exato, De exato. repente, tá um Gente, psiquiatra aí. verdade. Entrou muita gente aqui, porque a Live está fazendo um trabalho excelente, ela está marcando muita gente. A Elizabeth colocou aqui, Elizabeth Mazini, boa noite, Elizabeth, verdade. O Miro, olá, Miro. Ele colocou, parabéns, meu amigo. A Laisa colocou, decidi criticar, duvidar, Augusto Cury. Gente, muito legal, muita gente aqui participando dessa live. Bom, eu não quero polemizar, eu acho que nem é, não, essa não é a palavra, mas o quadro psicológico do ser humano de 20 anos, 30 anos atrás, você considera, doutor, que era um quadro mais forte? Por que que eu digo isso? Hoje, né, as coisas viraram muito fáceis, a palavra bullying virou muito fácil. Antigamente, eu falo porque eu sou filha de negro com branca, afrodescendente, tenho esse cabelo, sempre sofri isso na escola, sempre me zoaram, e nem por isso na época, 30 anos atrás, eu via maldade, mas eu passava por cima. E hoje as pessoas estão menos tolerantes. Isso que eu não estou falando que a gente tem que aguentar nada, não estou falando que a gente tem que aguentar uma injúria, alguma coisa que a pessoa nos critique. Às vezes não estou falando disso, mas antigamente eu acredito, era menos mimimi. E hoje o povo está mais, o quadro depressivo das pessoas estão aflorando muito mais. Então, assim, de 30 anos para cá, o que tem mudado no quadro psicológico dessas pessoas, doutor? Bom, o mimimi aí, ele é legal, né? A gente ouve falar aí até da geração Nutella, mas né? tem outra para usar, desculpa, doutor. Tem uma frase bacaninha, vai dizer que situações difíceis tornam o homem forte, situações frágeis tornam pessoas vulneráveis, né? Quando você sofre uma injúria, sofre alguma coisa, esse não é o problema, né? Lembra, o problema é o que você vai fazer com tudo isso, como que você toma as decisões. E aí eu vou dizer uma coisa que é complicadinho para explicar, mas eu vou tentar ser mais direto possível, porque é um campo de analítica, né, filosofia aplicada, que ele vai dizer que o pensamento, o conhecimento é uma arma muito perigosa. Então, a gente tem acesso muito fácil à informação, mas isso não constrói nada sustentável, né? Um montante de informações não dá à pessoa uma condição técnica, uma condição fundamentada, porque são todos pedaços de informações avulsas, né? É um texto, muitas vezes, fora de contexto. E por que eu estou falando isso? E eu nem sei se eu estou conseguindo ser tão claro, né? Porque eu vejo
Pais que muitas vezes educam filho, o filho vem para terapia e diz o seguinte: eu vou processar o meu pai, né? Porque eu li lá no ECA, eu li, a professora falou. Então ele tem uma informação, pô, muito legal a informação, mas é uma informação fora de contexto, porque ele não entende um monte de outras coisas, né? Eu atendi um adolescente de 11 anos. Ele estava processando, querendo processar o pai dele, porque ele queria ir em festas, né, festinhas de amigo, e o pai tirou dele o direito de ir e vir. Olha que lindo que ele coloca, né? Eu tenho o direito de ir e vir. Eu com Né? 11 anos não saía nem... Ai, desculpa, doutor. Eu com 11 anos, se eu falasse, mãe, eu não quero jantar, já ia ser um negócio louco já. Ai, gente, não dá para Então acreditar. você tem hoje, o que a gente chama de mimimi, é legal, assim, você tem um monte de informações. O problema é que as pessoas não estão sabendo usar. Existe piadas, existe sim o preconceito, existe a homofobia, existe um monte de coisas. Mas aí a questão é, o que você vai fazer com tudo isso, né? Um dia eu recebi um paciente, um transexual. Ele era uma pessoa, né, biologicamente um homem, né, musculoso, alto, de quase 1,80 m, e tinha um cabelo comprido, cabelo lindo, loiro, usava uma saia curtinha, mas uma perna musculosa, muito masculinizada, né? E muito pelo. Ele fazia barba com a Gillette, mas aqueles pelos, né? Aquelas pontas do pelo grosso. E ele vinha e falava, ai, eu não aguento porque eu vou, as pessoas olham para mim, porque eu me sinto mal. Eu falei, meu amigo, se você passasse perto de mim, eu ia olhar para você, porque você chama atenção, entende? Chama atenção. Mas isso não é ruim, né? Não é ruim. A questão é o que você vai fazer com isso. Porque nem todo mundo que te olha também está te julgando. É porque chama atenção. Cara, você tem 1,80 m, né? Se você se vestisse de homem, já ia chamar atenção, porque você é muito musculoso. Agora de saia, né? De salto, umas pernas musculosas. Então, será que todo mundo que olha também está te julgando, é preconceituoso? Ou é porque você está chamando atenção? Então, você se ofender porque todo mundo te olha, também é uma inabilidade sua. Agora, Exato. se o outro também atuou com você com preconceito, a dificuldade não é sua, é do outro. Ele é problemático, não é você. Você está bem? Você se sente bem? Então, sinta-se feliz. Se olhar muito para você, manda beijo, né? Muda o teu comportamento perante a isso, né? Não quero fazer propaganda, mas tem um vídeo no YouTube muito legal do Leandro Carnal. Vai dizer, tudo que te agrada te engana. Né? Quem quiser saber mais sobre essa ideia, pesquisa lá, porque bate muito com isso que eu estou falando. Então, porque te olha, você é exótico, né? Agora, você tem que estar bem com você. Alguém vem e te chama, te põe um adjetivo pejorativo. Isso não é um problema, né? Vai lá, o que você vai fazer com isso? Se te ofende, conversa com a pessoa, toma as medidas cabíveis aí, são medidas, né, jurídicas. Agora, você não Sim. precisa se desesperar com tudo isso, porque é uma inabilidade sua também, né? Então, tem que trabalhar isso melhor. As pessoas mal resolvidas, que faz um recorte da Google, né, por uma frase, acaba, sim, virando uma geração Nutella, porque não tem sustentação disso, não tem conhecimento nenhum, e acha que tudo é ofensa. Aí também não Exatamente. funciona. Exatamente. Eu já passei por alguns casos bem peculiares, de pessoas. É que antigamente, quando eu usava já o cabelo assim, não era muito comum usar o cabelo assim, porque nós mesmos, eu já tive a época que eu não me aceitava, então eu alisava, nada contra quem alisa, as negras que alisam também acho maravilhoso. O negócio não é não alisar o cabelo, o negócio é você se aceitar do jeito que você gosta de ser. Se você gosta de Uhum. ser, se você gosta de ser desse jeito, você aceita, assume a responsabilidade e vai. Sim. Então, na época, eu sempre me aceitei, meu pai sempre falava, Juliana, vai, você tem que ser mesmo, você tem que ser assim, você é isso. E aí eu andava na rua e as pessoas pediam para pegar meu cabelo para saber se era de verdade. Uhum. Então, assim, hoje, na verdade, teve pessoas que falavam, como que você lava? Sim. Ou se fosse hoje ouvir isso, as pessoas, ai, eu sofri, eu sou mais durona para essas, na minha Uhum. visão. Meu, gente, então, lava com água, igual o seu, mas assim, não saía de lá sofrendo. Mas Sabe o que é hoje, legal? qualquer olhar errado, qualquer olhar mais demorado, Uhum. faz a pessoa Sim, falar, eu estou sendo massacrada aqui, olha, estão me olhando porque eu sou gorda, estão sim. me olhando porque eu
eu sou branco, estão me olhando porque eu sou ruivo, estão me olhando porque eu sou preto. Então é difícil, tá difícil, Sim. né? Olha, e naturalmente, por exemplo, o teu cabelo é um cabelo exótico, porque É. ele vai chamar atenção. Então, diz um velho ditado, né? Eu nem sei. Era a época de Orkut. Tinha Nossa, aí aquelas você foi frases. muito aí, doutor. Falava assim, na terra de Chapinha, quem tem... Caixa é rainha. Acha Uou, rainha, ouvi né? bastante. Então, porque assim, a questão é, como que você lida com as questões, né? Se você está bem resolvida, você dá uma aula, entende? A pessoa vai dizer, nossa, o cabelo assim, você vai dar uma aula de simpatia, né? De repente você até de alguma maneira mostra para o outro um outro lado, né? Ah, porque você é preto, ah, tudo bem, né? Vai lá, senta, conversa, né? Também seja humilde, mostra, né, que não tem nada de diferente em tudo isso. Ah, porque você é gay. Pô, é humano como qualquer outro, e tanto faz, né? Exato. A sexualidade não interfere no caráter, não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Então, você pode dar uma aula, mas quando você quer levar ferro e fogo, aí a gente vive uma disputa, né? Vive uma disputa. Então, não funciona. Agora, essa questão mesmo de lidar com os pensamentos é complicado, né? Muito antigamente, um filósofo chamado Nietzsche, ele colocou uma frase muito interessante, ele vai dizer que o homem, né, vindo para a modernidade, ele não consegue lidar com a falta da falta, porque ele tem tudo, né? E vai vendo, a gente tem um monte de informação, a gente tem tudo. Não é tudo que você quer, tem. Só que você fica, então, na falta da falta. O homem não sabe lidar com a ociosidade, o homem não sabe lidar com contrariedade, porque ele não está disposto a passar por situações difíceis. E ele não vai entender que a única coisa que te faz crescer é a dor. O que vai te agradando, vai te enganando, vai te estagnando. Mas a Exato. dor é a única coisa que te movimenta. Em todas as teorias que existem, todas, religiosas, filosóficas, psicológicas, ela vai dizer que a dor é o que te movimenta. Para e pensa, né? Vamos pegar um trecho, né, de uma filosofia ou um pensamento cristão, né? Não tem como chegar ao céu senão pelo Calvário. Quer me seguir? Pegue tua cruz e venha. Olha, que difícil, né? Então vamos pensar então, né, na questão da psicologia. Olha, se você tem um resultado, ele está sendo positivo para a tua vida, você não para de estudar. Por que você vai estudar? Porque dói no bolso, porque dói em um monte de outras coisas. Então você corre contra o tempo, porque tem que estudar, tem que ter títulos para conseguir uma posição no mercado. Não é porque você vai trabalhar, porque dói no bolso também, dá fome, e eu quero comprar um carro, eu quero ter uma casa, eu tenho sonhos. Essa dor, ela me movimenta, né? Sim. Então, qualquer tipo de situação é assim. Eu sento num sofá, se está confortável, eu fico. A hora que dói as costas, o que acontece? Eu mudo de posição, porque a dor me movimenta. Exato. Então, a dor ela também não é ruim. Só que hoje as pessoas estão incapazes de lidar com a dor. Quando você diz da geração mimimi, eu vejo isso. Pessoas que não sabem lidar mais com a dor. Então elas Exato. sofrem. Porque sofrer e sentir dor é diferente. Carlos Drummond de Andrade também tem uma frase bonitinha para isso. Ele vai dizer que a dor é inevitável. Sofrer é opcional. E sofrer é Exato. psicológico. Verdade. Bom, olha, tem uma hashtag subiu aqui. Ó, não, mas subiu uma hashtag aqui. A doutora Karen já movimentou uma hashtag aqui. Que live boa! E a galera já está colocando aqui que live boa, que live boa. Falar, e também tem um comentário que eu li aqui, deixa eu ver se eu consigo achar, que é para o doutor. Aqui, da Carla. Terapia com o doutor Alex é acalmar a mente e equilibrar o corpo. Que legal, né? Quando a gente tem pessoas que dão testemunho, não precisa nem falar, a gente nem precisa falar de nós. Quando o profissional é bom, olha, eu que me sinto muito lisonjeada de tê-lo aqui hoje, doutor, porque, olha só, é demais ouvir pessoas que falam por você, você nem precisa falar. Tem mais um comentário aqui que eu gostaria, eu achei ele muito forte e eu gostaria que o senhor falasse sobre. A Cristiane Maria da Silva. Boa noite, Cris. Ela colocou aqui, eu acho que estou com ansiedade.
Doutor, como que a gente identifica isso? Né? Ela está ali se diagnosticando, né? Então, eu gostaria de que você falasse um pouco sobre isso. Bom, primeiramente é difícil colocar alguns critérios sem fazer avaliação, né? Porque o eixo para uma avaliação, ela precisa pegar alguns critérios que eu mencionei há pouco, né? Que precisa avaliar as condições fisiológicas, precisa avaliar as condições sociais dela, né? O meio que ela vive, e aí depois sim, né? Também as questões psicológicas. Mas de forma geral, a gente pode pensar o seguinte: a ansiedade ela não é ruim e ela não é boa, ela é um indicador. Lembra disso, né? Como que eu posso fazer uma avaliação? Se o objeto ele é real, né? Alguém morreu, alguém está no hospital, ou eu estou com um filho doente, ou eu estou vendo o alimento acabar em casa, eu estou vendo conta chegar e eu não tenho dinheiro, essa ansiedade, ok, positivo, né? Só toma cuidado para ela não tomar proporções grandes e você entrar em sofrimento. Mas aquele sofrimento que você vai tendo, pequeno sofrimento, né? De dormir, a cabeça ficar pensando na conta, pensando o que eu vou comer amanhã, o que eu vou fazer amanhã, ela não é ruim. Lembra, ela é uma dor que te movimenta. Ela ajuda você a impulsionar o teu processo cognitivo e ela te força, ela exige de você um processo de adaptação que você vai ter que resolver a questão. Então, ela é boa. Aí o coração dispara, sim, eu fico inquieto, porque eu preciso fazer alguma coisa, e não está errado, porque a situação está caótica. Veja, o objeto é real, eu não estou inventando coisas. Agora, eu chego em casa, tá tudo certinho, tem comida, tô com uma reservinha ali no banco, ou sei lá, tá tudo certinho. E aí eu tô sofrendo, porque eu tô inquieto e o coração tá disparando. Aí, opa, então peraí, eu tô imaginando alguma coisa que tá acontecendo errado, porque o objeto não é real. Eu olho para as coisas, tá certo, mas eu tô entrando em sofrimento. Então, esse tipo de pensamento, ou esse início de ansiedade, aí eu chamo de ansiedade patológica. Porque eu tô entrando num sofrimento, tô tendo indicadores que não tem nada que elicie esse indicador, né? Então, eu poderia dizer, arriscar dizer, né, que isso é um processo delirante, né? É como ver uma coisa que não tem, né? Uma criança no estado de febril, ela não vê aranha subindo na parede sem ter aranha. Então, essa ansiedade é desse jeito. Eu tô sofrendo por uma coisa que não aconteceu ainda, né? Porque pode ser que alguém morra, pode ser que morra de Covid, morra de qualquer coisa, mas eu não posso viver em cima do pode ser, né? Pode ser que falte, pode ser. Então, esses tipos de pensamento, ele é fantasioso. Então, essa ansiedade é patológica, tá? Então, só para definir aqui, se o objeto é real e você está tendo algumas descargas, né, do coração acelerar, alguns tremores, uma dificuldade para dormir, mas o objeto é real, porque está acontecendo sim a dificuldade, então ela não é uma ansiedade patológica. Agora, você pode procurar meios para aliviar ela. Agora, se está tudo certo, e se o objeto não é real, e você está sofrendo por antecipação a um evento, então ela já é um indício de uma ansiedade patológica. Nossa, gente. Espero que tenha te respondido aí, Maria. Bom, olha, a galera tá aqui, todo mundo falando que live boa. A gente recebeu uma consultaça, assim, online, assim, ó, para geral, assim. Fomos no consultório do Dr. Alex e todo mundo recebeu essa consulta, porque eu acho que, assim, todos nós, pelo menos eu me enquadrei em quase todos os âmbitos que você disse. Eu acho que todo mundo nessa fase que nós estamos teve um pouco de cada coisa que você relatou hoje, citou hoje. Então, eu acho que você que está aí desse lado, você que está nos assistindo, essa live fantástica, doutor Alex, a gente vai deixar todos os contatos dele. Doutor, aonde que vocês estão localizados mesmo? É aqui em Arujá, né? Mas em qual lugar? Fala pra gente aí. Isso. Nosso consultório fica na Rua Maranhão, 272, aqui no Jardim Planalto. Tá? Rua Maranhão, 272. Caso queira entrar em contato, aí a gente tem nosso WhatsApp, que é o 963 915592. Tá? Vou repetir. 963 915592.
né? Quem quiser optar pelo fixo, é 271 281 21. Então, repetindo, 271 281 21. Já coloquei aqui, 271 281 21. Já E você coloquei pode aqui. jogar lá também na internet, lá, procura nosso site, né, que é o www.psicólogoalexsilveira.com.br. Também tem Instagram, né? Que eu consegui lá te achar, Tem o marquei. Instagram, isso, que é psicólogo Alex Silveira, tem o Facebook, que também psicólogo Alex Silveira. Então, bom, gente, ó, tá aqui todo mundo chovendo de elogios. A galera ainda tá marcando outras pessoas. A Laisa já localizou o povo na Rua do Ginásio, na Rua da Feira de Sexta. Aqui, colocamos aqui na TV Sintoniza, colocamos aqui o Isso. telefone. A Rua Maranhão, na verdade, que ela colocou aí, é a Rua Antiga, né? A Rua Mato Grosso. Eu falei Maranhão? Você falou É a Rua Rua Maranhão. Mato Grosso. Ah, É a tá, Rua Rua Mato Grosso. Isso. Que a gente é uma unidade aqui na Rua Maranhão, mas a gente centralizou tudo na Rua Mato Grosso. Rua Mato Grosso. É o mesmo número, Jardim Planalto, 272? 272, isso. Jardim Eu acho que Planalto. acabei falando do endereço antigo. Ali a gente tinha um agravante que era feira, né? Aí a pandemia, com feira, com um monte de coisa, também já não dá, né? Ah, é Então verdade, é verdade. a Fica gente veio um muito pouquinho mais. inacessível, né? A gente estava Verdade. bem perto da barraquinha do pastel ali, então Mas dava antes vocês para estavam ser muito atendido e bem comer pastel. localizados. Posso te garantir que vocês estavam muito bem localizados. Perto da Barra do Então, Pastel estava ótimo. Estava mas ótimo. aí temos o agravante, então a gente subiu, inclusive, para trabalhar com outros profissionais também, né? Olha que Trazendo legal. especialista infantil, temos nutricionista, então a gente expandiu um pouco o tipo de abordagem, né? Todos profissionais excelentes, bem selecionados Nossa, também. que legal. Então é para cuidar do corpo, da mente, de tudo, assim, né? Isso, até muitos pacientes, muitas pessoas que já passaram comigo até falam, poxa, mas como buscar, né? Porque eu acho que o objetivo principal é a qualidade de vida. Qualidade de vida é cuidar de você num todo, né? Cuidar num todo. Tem que cuidar da sua estética, né? Do jeito que você acha que tá legal, né? Eu tenho meu barbeiro, vou até mencionar ele aqui, o The Lord Barber, né? Então, que é um amigo de longas datas, né? Recentemente, tive que parar agora de novo por causa da fase, né, dos agravantes, mas, né, fazendo capoeira, né, participei do grupo Baraúna, também Que o grande legal, mestre Daniel aí, capoeirista também, então que tem que ir legal. fazendo coisas, né, você tem que Sim, fazer atividades, porque se sim. você só trabalha e vai para casa, você tem uma mente empobrecida. A psicologia do comportamento humano, ela é bem clara, ela vai dizer, olha, o sofrimento, ela está ligada a um baixo repertório de habilidades psicológicas, emocionais, sociais. Agora, se você tem um repertório ampliado, é mais fácil de você se adaptar. Até Sim. porque, aí como eu gosto de citar frases, eu vou citar mais uma ainda, né, que é uma frase de Charles Darwin. Ele vai dizer que a lei da natureza não é dos mais fortes e nem dos mais inteligentes, é dos melhores adaptados. Então, ou você muda e se adapta a essas mudanças, ou você vai ser engolido pelo mercado, vai ser engolido pela pandemia, vai ser sufocado, porque o processo aí é de adaptação. E essa Exato. adaptação ela tem que ser global, desde a tua alimentação, atividades físicas, é, o processo de ampliação dos teus conhecimentos sobre as coisas. Então, é um total, né? Então, não pode ser uma coisa só. Exatamente. Maravilha, doutor. Eu também sou fruto. A pandemia, para mim, ela gerou muitos frutos bons, né? Eu era a pessoa mais sedentária que eu conheço e um pouquinho antes da pandemia, eu falei: agora eu vou para academia, vai dar tudo certo, vou fazer academia, vai mudar minha vida, eu preciso. Estou com quase 40 anos e agora vou mudar. Aí tá. Entrei em novembro, em março a academia fechou. Aí eu, ai meu Deus, isso não é para mim, não é para mim. Aí meu marido começou a treinar em casa. E ele treinava, eu sentava no batente da porta comendo bolacha recheada e vendo ele treinar. Eu falava, você não treinava nem na academia direito, eu vou treinar com você? Tem que Imagina, treinar em esquece casa, isso. tem que treinar, Não, pode eu vou treinar. treinar. Olha,
Inclusive, é uma modalidade forte hoje, né, para educadores físicos, né? Inclusive, eu recomendo aí um bom educador físico, quem quiser aí fazer aulas por videoconferências, né? O meu irmão, né? Claro que eu tenho que puxar o saco do meu irmão, que é o Léo Trainer, né? Que O Léo legal! Trainer. Tem circuitos legais aí para fazer atividades online, inclusive, Que legal! a gente fazia bastante com ele, né? Por conta de alguns horários, a gente acabou tendo que fazer adaptações. Mas ele tem um público bem forte aí, né? Quem quiser, pesquisa lá também, Léo Trainer. Ele tem um Gente, público muito forte para isso é aulas online. maravilhoso. É maravilhoso. E eu comecei a treinar com ele em casa. A gente pegava os vídeos na internet e começamos a treinar. E um ano depois, eu montei um canal compartilhando os meus treinos agora, porque isso virou parte da minha rotina. Isso é parte, isso mudou a minha vida na questão do sedentarismo, porque eu trabalhava 12 por 36, então assim, eu trabalhava 12 horas, chegava em casa, arrumava tudo, no outro dia eu parecia um cadáver, deitado o dia inteiro, para tentar descansar para outro dia trabalhar. Então eu me sentia muito mal. Então, assim, essa mudança, realmente, ela parte muito da gente. E a gente, tudo que você falou a respeito do pensamento, de alimentar esse pensamento negativo, realmente ele só vai te deixar para trás, só vai te deixar ruim. Então, eu quero agradecer, doutor. Tem muita gente aqui. Um comentário aqui da Thaís, que eu gostaria de ler, que ela colocou aqui. Doutor Alex, eu de vez em quando me bate uma tristeza e começo a chorar sem motivo algum. Isso é um sinal de depressão? Gostaria que você deixasse suas considerações finais, se quisesse comentar algo sobre o que ela falou, fica à vontade. Uhum. Bom, pode ser sim um indício, né? Como eu falei, é difícil fazer um diagnóstico sem conhecer todo o que engloba, né, a situação, mas se não tem, né, não é diferente da ansiedade. Se não tem um objeto real, se ninguém morreu, se não tem nenhum agravante que inicia esse choro, então provavelmente está entrando num sistema aí de tristeza profunda ou até mesmo um grau de depressão leve. Nesses casos, eu sugiro que procure uma ajuda especializada, né? Procure um médico, procure um psicólogo, para ajudar você a lidar com esse choro. Agora, se ele existe um motivo, porque alguém faleceu, porque você olha, sei lá, para a realidade dentro de casa, está faltando dinheiro, marido desempregado, coisa do tipo, então ele pode ser transitório. Aí cabe a você fazer uma avaliação. Então, o processo para avaliação, tanto para ansiedade como para depressão, ela é basicamente a mesma. Então, olha, 7 dias, entrei num circuito aí de choro constante, 7 dias. Ok, até aí não é tão agravante, né? É um alerta, mas até aí não é caracterizado ainda como patologia. Chegou a 15 dias, preciso de ajuda. 2 semanas em conflito constante, aí sim, urgentemente procura um profissional. Ela acontece esporadicamente, vez ou outra, né? E aí eu vou observar que eu choro mais quando eu estou perto do ciclo menstrual. Então, pode não ter nada, pode ser só uma alteração de hormônios mesmo, mais um acúmulo dessa pressão da própria pandemia, e aí acaba ficando mais sensível, tá? Mas tem que fazer essa avaliação, então. Se ele começa a ser recorrente, a frequência, eu percebo que a frequência, ou a intermitência entre eles começa a ser cada vez mais constante, e aí eu percebo que passou de 15 dias, procura um profissional para te ajudar. Doutor, muito obrigada. E tem um profissional aqui, ó, apontei certo, toda vez eu aponto errado. E tem um super profissional aqui, mas a Thaís não é dessa cidade, não sei como funcionaria se fosse à distância, mas enfim, se quiser, Thaís, pode entrar em contato com ele, com certeza. Doutor, muito obrigada. Espero que essa seja a primeira de muitas. Muito obrigada por compartilhar conosco esse conhecimento tão vasto, do modo que a gente consegue entender, né? Mesmo que você disse, será que vocês estão conseguindo entender esse raciocínio agora? Graças a Deus a gente consegue entender tudo, tanto é que a gente se encaixa, a gente consegue se entender. Então, assim, muito obrigada por explicar de maneira muito fácil, para que a gente tenha acesso a essa informação e muitas vezes entender o que acontece com a gente, até mesmo para poder saber que a gente precisa procurar um profissional, né? Tem muita gente que está assistindo agora que talvez, não vou procurar um profissional, mas talvez ela assistindo a live, ela se sentiu que ela precisa procurar.
né? Então, isso é muito importante. Muito obrigado por esse serviço prestado, doutor, aqui hoje. Eu espero que você venha mais vezes. Eu que agradeço o convite, tá? Quero só fazer uma ressalva, lembrando que toda patologia no início ela é sempre mais fácil, né? Às vezes eu estou começando a entrar num transtorno, é mais fácil de desarticular um tipo de pensamento. Uma vez que esse hábito se enraizou, a probabilidade é que ele se torne cada vez mais difícil, né? Então, se você entra num sofrimento, muda os hábitos. Ah, estou chorando constantemente. Começa a mudar alguns hábitos e ver se isso passa. De repente, só começando a estudar um pouquinho, fazendo umas atividades físicas, recriando, brincando um pouco mais com as pessoas ali, inventando jogos, talvez isso é suficiente para te ajudar. Aí, Sim. se isso não te ajuda, aí você tem que ir para o segundo estágio, procurar uma ajuda terapêutica. Então, vai procurar aí uma terapia ocupacional, né? Vai procurar um psicólogo para ajudar você a ressignificar esses pensamentos. Porque se isso não funcionar, você vai ter que ir para o terceiro estágio, que é a parte medicamentosa. Aí você vai ter que procurar um psiquiatra. E se isso não funciona, aí você vai ter que subir nos graus, né? Cada vez mais intenso, até chegar em internações e coisas do tipo. Então, não vale a pena. Quanto antes você faz, menor é o teu custo, mais efetivo se torna também a tua reabilitação, tá? Eu agradeço a todos que participaram com a gente e aguardem um próximo convite para a gente Ah, fazer esse bate. com certeza, não vai faltar. E, ó, gente, ó, ainda mais vocês sabem, quem me conhece aqui da live sabe, quando a pessoa deixa essa deixa para mim, já era, doutor, vai ter mais assunto sim. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Até a próxima, que espero que seja breve. Tchau, tchau, doutor. Tchau. Gente, que live nota 1000, assim como a Cleide colocou agora. Nota 1000. O assunto é delicado? Sim, foi muito delicado. Um assunto que a gente vive aí dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro dos nossos negócios, mas nós recebemos uma luz, um norte. E você que gostaria de entrar em contato com o doutor Alex, os contatos dele estão aí. Ele também vai comentar na live, peço para que ele comente na live também, para que ele possa deixar o contato dele ali visível para você. E não posso deixar de dizer, cuide-se, cuide da sua família, cuide de você. Estamos numa fase ainda mais delicada da pandemia. Então, eu gostaria que você se cuidasse e eu espero você nas próximas lives, aqui nos próximos assuntos. Um beijo no coração de cada um e tenha um ótimo final de semana. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.